Hey folks! Vamos falar hoje de esclerose múltipla, assunto muito sério, a pedido do meu querido amigo Edilson, aqui de São Paulo, que me perguntou como que a ciência tridimensional pode ajudar na esclerose múltipla. Bom, primeiro vamos entender o que é esclerose múltipla, né? É uma doença neurológica, crônica e autoimune. O que é uma doença autoimune? A doença autoimune é quando as próprias células de defesa do corpo atacam o próprio corpo. Então, ela acaba sendo ela mesma que deveria defender, ela está atacando porque ela entende algum elemento do corpo como um agressor. Então, ela vai lá e ataca. Ela provoca lesões cerebrais, provoca lesões medulares, e com isso, é uma doença que vem crescendo há muito tempo. Hoje em dia tem bastante estudo relacionado a ela, mas o pior dela é que ela não tem cura até hoje, né? E os principais sintomas dela são fadiga. Fadiga é muito levada em conta na esclerose múltipla. Depressão, fraqueza muscular, equilíbrio, coordenação motora e dores articulares. São os principais sintomas dela. E elas vão progredindo ao longo da vida. Ela não tem cura e ela só vai aumentando. Então, baseado nesse princípio de que ela já não tem cura e vai aumentando, enquanto a gente não tem a cura, o que a gente tem que fazer então é retardar a progressão dela. Quanto mais a gente retarda, melhor, mais positivo que a gente consegue chegar uma vez que a gente não tem a cura. E nesse período, se a gente puder melhorar a qualidade de vida das pessoas, a gente também tem algum ganho aí. No passado se acreditava que em função desses sintomas como fraqueza muscular, fadiga principalmente, se a gente fizesse a prática da atividade física, talvez a gente aumentasse a fadiga. Então a prática da atividade física foi por muito tempo negligenciada. Foi colocado como não indicada para pessoas com esclerose múltipla. E aí tome lá remédio para melhorar a qualidade de vida das pessoas, foi enchendo elas de medicamento e no fundo não se mostrou também muito eficiente. Pesquisas mais recentes, e têm sido feitas muitas pesquisas nesse sentido, têm mostrado a grande eficiência da prática da atividade física na esclerose múltipla. E ao contrário do que se pensava, ela trouxe redução de fadiga, porque ela gera um aumento do VO2 máximo. E aí foi feito estudo com vários tipos de atividade, desde treino resistido, aeróbio, calistenia, tudo que era treino que foi feito de vários, com aparelho, sem aparelho, tudo que é forma, e todos eles mostraram vantagens. Todos eles, todos os estudos apontam. Aumento de força, aumento de fadiga, melhora de equilíbrio, melhora de coordenação. Então, se você tem todas essas melhoras, naturalmente você tem uma melhora da qualidade de vida, que é hoje o principal objetivo que a gente tem para atingir, visto que não conseguimos encontrar a cura. Eu acredito ainda ter um passo até anterior. A própria atividade física, ela provavelmente mantém o corpo funcionando melhor, e ao manter o corpo funcionando melhor, junto com uma boa alimentação, junto com um bom horário, com bom sono, com descanso, com boa saúde mental, a tendência é que talvez a gente tenha estatisticamente menos chance de desenvolver doenças autoimunes. Isso é um chute que eu estou dando, baseado numa experiência empírica mesmo. Agora, tirando isso de lado, porque eu não tenho como afirmar isso com certeza, isso é só uma percepção, uma sensação que eu tenho, o que eu posso dizer sim, que dado esse monte de melhora que a atividade física se mostrou capaz, isso sim faz com que a gente tenha ganhos significativos para com quem tem esclerose múltipla. Agora, uma atividade que chamou muita atenção, um elemento que chamou muita atenção nas principais pesquisas, uma dos sintomas da esclerose múltipla é a depressão, né? E as atividades físicas, quando feitas em grupo, contribuem para baixar a depressão. Por quê? O poder do grupo. Eu já falei isso em alguns vídeos, o poder do grupo. Eu mesmo sou um defensor do poder do grupo. Eu por muito tempo fui personal de aula, aquela personal 1 para 1. Hoje eu não dou mais esse tipo de aula porque eu acredito piamente no poder do grupo. Por outro lado, quando a gente tem um grupo muito grande, a gente tem uma dificuldade de personalizar o atendimento, no sentido de conhecer bem aquele cliente e saber exatamente como eu posso ajudá-lo a dar o próximo passo. Então eu acho que o meio do caminho disso aqui se faz o melhor cenário, que seriam grupos pequenos, que é como eu trabalho aqui na Samurai. Ou seja, trabalhando com grupos pequenos, a gente consegue ter um nível de individualização muito bom, bem parecido do personal do 1 para 1, mas sem perder o grupo. Eu vejo aqui de manhã, principalmente que é mais cheio,
como as pessoas vão se conhecendo, como elas vão brincando uma com a outra, e se torna prazeroso, mais prazeroso vir aqui. Então tem essa sensação de grupo, de uma pessoa ajudar a outra a atingir seu objetivo. Isso acaba sendo muito motivante e muito integrador, né? E nesse caso da esclerose múltipla, ela vem com o acolhimento. Então as pessoas entendendo esses processos de acolhimento, que é o que eu sempre falo sobre a ciência tridimensional, ou seja, que é um ponto muito forte dela, que é esse lado espiritual, esse lado do acolhimento. Então eu indico mais a aplicação desse modelo de trabalho em pequenos grupos. Então no fundo acaba não sendo muito diferente de nenhum outro trabalho. O principal aqui, acolhimento, respeito, integração, trabalho em equipe, ou seja, eu entendo de movimento, mas não entendo de João, de Pedro, de Maria, ainda mais que tem esclerose, ou seja, só ele pode me falar como ele sente, o que é melhor para ele. E a gente tem que ajudar ele a dar o próximo passo. As pesquisas mostram que, embora você tenha fraqueza muscular como sintoma, se você fizer exercício físico, você pode ter aumento de força, que seria o oposto disso. Então, pode ser que em algum momento, esse aumento de força que você tem hoje, lá na frente, quando a doença progredir, ele venha a se perder. Mas, vamos imaginar que eu tenho 10 de força. Se eu estou com uma esclerose bem no início, ele começa a cair para 10, 8, 7, 6. Se eu deixar, ele só vai cair. Se eu, nessa hora, também promover um aumento de força, que for para 100, mesmo que ela vai cair 90, 80, 70, é muito melhor do que o estágio inicial. Então, todos os sintomas que a gente tem, pelo menos nos estágios de leve a moderado da doença, a gente consegue reverter esse quadro ao ponto de conseguir melhorar, inclusive, essas valências. E aí está mais longe de ter uma perda de força que vai promover uma falta de qualidade de vida muito grande. Uma perda de equilíbrio e coordenação que vai comprometer muito a nossa qualidade de vida. Isso vai acontecer no fim da doença, quando ela está estiver no estágio muito avançado. E aí é isso. Quanto mais a gente prolongar a qualidade de vida da pessoa e a autonomia dela por mais tempo possível, melhor para ela. Porque de repente ela num caminho ela morre de uma morte natural, morre de um acidente de trânsito, morre de alguma outra coisa, e ela não veio a sofrer muito as causas da esclerose múltipla. E se a gente for atrasando, uma hora a vida tem fim, e de repente não é nem por causa da esclerose múltipla. E a pessoa pelo menos vive com dignidade e com autonomia o resto da vida dela. E isso é algo que o profissional de educação física tem que levar em consideração e tem que trabalhar para entregar esse tipo de resultado para o seu cliente. Para isso precisa estudar, para isso precisa entender o cliente, para isso precisa fazer ciência tridimensional. Beleza? Grande abraço, vejo vocês amanhã. Tchau.